Já estamos no ar, viu, Newton? Já pode começar, então. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos. Antes de mais nada, começar aqui agradecendo aí a presença, a audiência de todos vocês aí no nosso webinar de hoje, onde vamos abordar aqui um tema bastante relevante para quem busca aí evoluir o ambiente SAP de forma estruturada e sustentável por meio da estratégia de Clean Core. Então, acelerando a inovação, reduzindo a complexidade do ambiente e também preparando a empresa aí para desafios futuros. Antes de seguir aqui, só comentar, o pessoal vai estar passando um link aí no chat. Utilize esse link aí para entrar em contato, mandar aí dúvidas, marcar um bate-papo com a gente. Fique à vontade aí, tá? Dando sequência aqui, falando um pouco aqui rapidamente sobre a Software One, né? Somos uma empresa aí de origem suíça, com presença aí em 69 países, né? Temos aí mais de 80 mil clientes ao redor do mundo. Contamos aí com um time aí de mais de 13 mil especialistas e mais de 15 mil certificações em diversas tecnologias. Hoje aqui, para começar, né, a gente vai fazer uma rápida apresentação. Temos aqui um time de peso. Eu sou Newton Leite, né, sou arquiteto SAP, faço parte aqui do time de pré-vendas da Software One. E comigo aqui estão o Tomazini e o Ayrton. Tomazini, se apresenta aí. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo engajamento aí. Eu trabalho aqui na Software One como consultor de pré-vendas, né, especializado aí na parte de desenvolvimento, integração, data e ENAI, apoiando aí os clientes na definição de arquiteturas inovadoras e na aceleração da transformação digital. Ora, fala aí, Ayrton. Ayrton é nosso líder aqui do time de desenvolvimento e... Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Ayrton, sou líder da equipe tanto de desenvolvimento quanto de infraestrutura aqui dentro da Software One. Também coordeno as partes de Data and AI, então todas essas iniciativas aí voltadas mais para inteligência artificial e SAP, eu que toco também. Bom, é isso, pessoal. Então, a gente vai aqui compartilhar experiências e insights, né, ao longo da nossa conversa, dando sequência aqui. Aí a gente traz aqui sempre os nossos valores Software One, né, e destacando para hoje foco no cliente, onde colocamos aí o cliente no centro e utilizando aí o Clean Core para simplificar o SAP, reduzir custos e acelerar a inovação e também a confiança, né? Assim construímos parcerias de longo prazo, com confiança e entrega aí do que foi combinado. Nossa agenda de hoje aqui, a gente vai estar falando do contexto do desafio atual, do Clean Core na prática, estratégia do SAP Clean Core, Joule for Developers, mais do Clean Core, e aqui eu destaco que vai ter aqui uma demo que o Tomazini vai fazer, exatamente mostrando de que maneira a Joule vai ajudar aqui no Clean Core, e também sobre os incentivos software para a solução SAP Clean Core. Bom, agora eu convido o Tomazini aqui para comentar sobre o contexto atual, né, e os principais desafios que estamos enfrentando aí nesse cenário. Vamos lá, pessoal. Hoje as organizações, aí, as companhias que utilizam a SAP vivem um momento decisivo aí para transformar seus ambientes. Hoje a gente sabe ali que tem ambientes ainda altamente customizados, aí, os famosos Zs, né? Em plataformas modernas, ágeis e preparadas, né, para impulsionar aí a inovação, o crescimento sustentável da companhia. Então, essas empresas ainda carregam esse legado que vem lá do ECC, algumas até antes, né, que foram feitos muitos desenvolvimentos e chega um momento ali que agora não tem como mais não transformar isso, né? Ah, Valeu. legal. Bom, dando sequência, então, antes da gente falar aqui do Clean Core na prática, aí, Tomazini, comenta aqui o que é SAP Clean Core. Traz para a gente aí uma definição. Vamos lá, de forma simples ali, SAP Clean Core é uma estratégia ali para manter o RP, né, o S4HANA aí, Cloud, próximo ao standard, né, o SAP, é o core dele. Ou seja, evitar customizações nesse core aí, nesse coração do sistema e realizando extensões aí de forma desacopladas, né? Ou seja, o objetivo é reduzir essa complexidade e facilitar upgrades aí, melhorando essa inovação. Basicamente, essa é a definição aí do Clean Core.
a simplificar. Legal. E por que ele é tão relevante hoje? Por que o Clean Core é tão relevante? Principalmente assim, a gente sabe que algumas companhias ainda estão utilizando o SAP ECC, outras já migraram para o S4, porém, muitas ainda utilizam de forma excessiva as customizações aí, né, os famosos Zs, que dificultam atualizações e manutenções. Ou seja, o Clean Core ele surge ali como uma proposta para manter esse core do sistema limpo, né, favorecendo upgrades e outras soluções escaláveis que a gente vai abordar aí durante a apresentação. Legal. Bom, entrando aqui então no tema de Clean Core na prática, comenta para a gente, Tomazini, sobre o core padronizado. Vamos lá, o core padronizado é basicamente a volta para o standard, né? O back to standard, ou seja, a utilização de processos standards da SAP e utilizando as melhores práticas da SAP que todas as companhias hoje têm acesso, tem SAP ali através do SAP Activate, então tem toda essa padronização ali e como fazer isso. Legal. Ayrton, e sobre as extensões desacopladas? O que você tem para falar para a gente? Bom, quando a gente fala de Clean Core, né, um dos principais conceitos é entender que nem toda necessidade de negócio ela precisa ser construída dentro do SAP. Então, durante muitos anos aí, desde que o SAP é SAP, né, a gente vem desenvolvendo programas ABAP ali, tabela Z e customizações para que todos os desenvolvimentos e necessidades de negócio estejam dentro do SCC. O problema dessa abordagem, Newton, é que com o tempo o núcleo do SAP ele fica muito sujo. Então, qual que é a ideia da SAP agora? É manter os principais processos e necessidades de negócio dentro do SAP e criar funcionalidades que elas ficam separadas da camada SAP, e quando eu digo SAP é o S4HANA ou o ECC, que elas se conectam com esse S4HANA e o ECC através de APIs. Então, imagina que uma empresa ela tem que criar um aplicativo específico para consulta de cliente, pedido, etc., para os vendedores. No modelo mais tradicional, a gente criaria uma tela no ABAP, quem tem ECC com Fiori olharia ali pelo celular, e beleza, a gente consegue construir dessa forma. Mas com a abordagem do Clean Core, a gente consegue construir essa mesma funcionalidade fora do S4HANA e utilizando o BTP como fonte de aplicação de fato para construir funcionalidades novas. E aí reduzindo o impacto em upgrade, permitindo inovar, tem diversos benefícios, né? Então, quando a gente fala de extensão desacoplada, não é tirar funcionalidades do SAP ou parar de desenvolver coisas novas. É só uma forma diferente de realizar esse desenvolvimento. Legal. E aí, de que maneira isso aí toca ali em atualizações contínuas? Bom, esse é um ponto muito importante, Newton, porque o principal objetivo ali do Clean Core, né, é permitir que o SAP evolua de uma forma contínua e que cada atualização não precise se transformar em um projeto grande. O Newton tem um background de bases aí, ele sabe o quão custoso é para a gente fazer um upgrade de versão no SAP, no ECC, né? Onde a gente tinha períodos muito grandes de testes, toda uma análise de impacto, quais desenvolvimentos foram afetados, o que a gente tem que avaliar para fazer esse upgrade ou não. Então, tem diversas variáveis que no ECC eram impactadas e dificultava o realizar upgrades ou atualizações ali, né? De versões dentro do SAP. Com o Clean Core, o ambiente ele fica mais preparado para receber essas atualizações, porque pensa que você não vai ter um desenvolvimento Z dentro do seu core, isso vai estar desacoplado em uma outra solução. Então, ela reduz alterações no núcleo de sistema, possibilitando essas atualizações de uma maneira mais fácil. Então, vamos
fazer um cenário aqui hipotético, né? Além de upgrade, que é um projeto muito comum de se acontecer, a gente tem um outro cenário que normalmente não é muito falado quando a gente comenta de Clean Core. A SAP, ela traz mensalmente aí, praticamente, atualizações, por exemplo, no Joule, que é a ferramenta de IA, vou passar um pouco com vocês depois, que está dentro do S/4HANA também. Imagina que você tem uma funcionalidade totalmente customizada, que além da tabela de compras, você ainda tem uma tabela Z, que a gente fala no SAP, né, com outras informações. A inteligência artificial ou essa nova funcionalidade da SAP não vai contemplar essa tabela e assim você acaba perdendo o valor de fato de um S/4HANA ou de funcionalidades novas. E aí por isso que além do upgrade tem outra outro ganho muito grande com a adoção do Clean Core. Então, a SAP já está criando uma arquitetura para pensar nessas evoluções contínuas. Ah, legal. E Tomazini, sobre essa frase aqui, Clean Core não é só reduzir customização, é um modelo operacional. Comenta para gente. Vamos lá, então. Seguinte, quando a gente fala muito em Clean Core, tem muito material sobre estudos aí, muitas vezes fala, vamos reduzir customização, não fazer desenvolvimento Zs. E não é somente isso, tá? O Clean Core, que é o modelo operacional. Depois, um pouco mais à frente na apresentação, nós vamos apresentar aí os 5 princípios que que norteiam o Clean Core aí, mas basicamente assim, imaginem vocês com o núcleo ali manter o núcleo, né, do SAP de forma standard. Como fazer isso? A primeira coisa é o back to standard, que eu tinha comentado, né? Um exemplo, empresas, companhias que têm SAP há muito tempo, até mais de 20, 30 anos aí quase, foram feitos desenvolvimentos durante todo esse período e algumas coisas ainda se mantêm nesses Zs aí e já existem soluções ali entregue com S4 ou outros produtos da SAP. Um exemplo, o S4HANA, o Cash Management ali, a parte de fluxo de caixa, né, para fornecer visibilidade, monitoramento, planejamento da liquidez. E muitas companhias desenvolveram alguns Zs para trazer essas informações. Aí tem interface com alguns sistemas, banco, e hoje você já tem isso de forma standard, produto da SAP, ou seja, essa é um exemplo da volta para o standard, né? Ou seja, não é somente reduzir customização. Então, é esse modelo operacional que nós vamos detalhar um pouco mais para frente. É isso, Nilton. Legal, muito bom. Aí aqui, Tomazini, com base no que já discutimos, apresenta para a gente os principais aqui desse modelo. Comenta aqui o modelo. Ayrton, desculpa. Comenta aqui os modelos aqui em nuvem, de que maneira aí o Clean Core vai tocar nisso. Legal. Quando falamos de Clean Core, né, é importante entender que o SAP ele possui 2 modelos de entrega do S/4HANA Cloud. E cada um desses modelos, e aí eu vou explicar um pouco mais voltado para o Clean Core, ele possui um modelo, um nível diferente, né, de padronização e flexibilidade. Então, começando pelo Public, no modelo Public, você é meio que obrigado a utilizar o Clean Core, né? Então, ele não permite uma customização dentro do núcleo. Então, aqui a estratégia ela é completamente voltada para customizações fora do, do core do public ali. Você tem formas de fazer essa customização, mas ele é mais aderente ao Clean Core de fato. Então, a gente pode ver que tem algumas formas de extensões, de customizações ali para o public. Então, a gente tem o side by side, a gente tem o in-app, tem a extensão do próprio usuário-chave. Então, tem algumas formas de fazer essa customização, mas ela é um pouco mais travada, né? Então, a lógica dentro do public vamos avaliar como o SAP
atende o meu processo de negócio, e se tiver uma necessidade, aí sim a gente busca uma modificação. E assim, experiência que a gente está tendo é as empresas que buscam o public, elas têm uma mentalidade um pouco mais voltada a se a SAP entrega algo, eu vou utilizar, porque mais do que uma necessidade, é uma recomendação e uma boa prática, né? Então, eles focam muito na configuração do sistema e utilização do BTP ali para extensões e desacoplar mesmo a solução, né? Então, do public, basicamente é isso. O private ele funciona muito no modelo tradicional, né, que a gente tem hoje já com o ECC. Apesar de ser altamente recomendado que seja feito o uso do Clean Core, ele ainda permite desenvolvimentos ABAP ali, o cliente customizar o sistema da forma que ele desejar. O que a gente desculpa, Newton, só dei uma paradinha. O que a gente vem conversando com os clientes é que, mesmo tendo essa flexibilidade, a recomendação é seguir o ClickCore e aí desenvolver dentro do núcleo só o que for estritamente necessário e não tiver nenhuma extensão dentro das melhores práticas da SAP para utilizar. E por quê? Tudo isso que a gente já falou, né? A questão de atualização, de upgrade de suporte, de melhorias ali dentro da inteligência artificial mesmo, ou de outras funcionalidades. Então, a gente sempre recomenda que no private as empresas façam esse estudo real de necessidade. E quais são as formas que eu tenho de desacoplar meu desenvolvimento? Bom, a gente tem desenvolvimento em app, uso do usuário-chave, side by side, e aí por último esse ABAP Custom, que eu comentei que é o que não é recomendado. Acho que passei um pouco ali dos dois formatos que a gente tem, e assim, a recomendação para qualquer um dos dois é seguir o máximo possível o Clean Core. Legal. E uma pergunta, é possível a gente já aplicar o Clean Core ali 100% já antes da conversão / migração ali para o S4? Legal, Newton. Boa pergunta. 100% não. A gente pode começar o trabalho. Então, imaginando um cenário onde os clientes estão no ECC, pensando em uma migração, não sei, 2027, 2028 para o S4HANA. Pô, gostei da ideia do Clean Core, acho que faz sentido. Como que eu faço isso? Você consegue iniciar o trabalho de desacoplar algumas soluções customizadas que vocês têm hoje para o BTP, por exemplo. Então, sim, ainda vai remanescer alguma coisa dentro do SAP para o ECC, mas já boa parte da solução já vai estar fora. Então, você acelera esse processo de transição pro S4HANA. Então, sim, Newton, na verdade, parcialmente, né? A gente consegue iniciar o trabalho, mas não consegue finalizar antes da migração para o S4 de fato. Legal, isso é bem recomendado, né? Isso, exato. Estou dando sequência aqui. Aí, Tomazini, com base no que a gente já discutiu aqui, apresenta aí os princípios que vão sustentar essa estratégia de Clean Core. Sim, basicamente a SAP aqui tem nessa estratégia dela, ela dividiu em cinco princípios para sustentar essa inovação e escalabilidade. Como eu comentei lá atrás, esses princípios eles norteiam essa estratégia do Clean Core. Por exemplo, essa mandala aí que vocês estão vendo aí do lado direito, que acho que muitas já utilizaram, já viram aí em apresentações. Basicamente, a gente tem ali o BTP, que é a plataforma, né, tecnológica aí da SAP. Em cima temos a camada aí do BDC, o Cloud ERP ali, aí tem Financial Management, Spend Management e os demais. Em cima, vocês vão ver que tem o Business AI aí da SAP, o Joule. Por que isso? Trazer aqui para vocês que é o seguinte, algumas companhias que já estão no S4, no RISE, no Public,
o Joule já é possível você ativar, o Joule que é o Copilot ali, depois o Ayrton ele vai trazer mais detalhes para vocês de como ele funciona, só que assim, para você adotar, implementar ali o Joule com o Rise, você precisa estar numa versão mais atual ali, pelo menos da 2021, algumas companhias estão talvez aí pensando, já migraram, mas estão numa versão mais antiga, então assim, para poder suportar isso daí, você precisa utilizar essas novas ferramentas da SAP, principalmente a parte da parte de AI aí, do Joule. Então a SAP coloca ali esses princípios para você sempre manter o seu núcleo limpo ali e poder fazer atualizações constantes no seu sistema para trazer todas as novidades da SAP e ganhos ali. Quais são esses princípios? Primeiro princípio, processo de negócio. Eu até já comentei com vocês que a adoção das best practices da SAP, ou seja, a volta por standard. Um outro exemplo, além do Cash Manager, é o SAP Group Reporting, ou seja, que permite substituir processos customizados e soluções paralelas ali para consolidação, reduzindo essa complexidade ali na parte de fechamento, né, de consolidar os dados da companhia. Ou seja, muitas empresas ainda utilizam soluções com programas Zs para essa consolidação, tabelas customizadas, interfaces. Então, esse primeiro passo aí é análise de processo. Volta para o standard. Antes de qualquer desenvolvimento, verifique se a SAP já não tem um produto que normalmente já até faz parte do licenciamento que os clientes têm contratado, porém acabam não utilizando. A parte de extensibilidade, por exemplo, era muito comum ali no ECC, ainda é, né? Algumas companhias, tem vezes que o usuário quer ajustar uma tela. Puxa, para fazer isso você precisa verificar lá, encontrar uma badge, antigamente mais uma userest, para ver se é possível ajustar, incluir um campo. Hoje essa extensibilidade de ajuste ali de telas, né, vamos dizer assim, com o Fiori já é possível o próprio usuário fazer isso, ele montar o layout ali, porque ele já é expansivo, né? A outra extensibilidade que o Ayrton comentou ali, utilizando o BTP, que é o side by side. Então, ou seja, é possível fazer essas extensões, essas ampliações das antigas badges, badges e userês, porém de uma maneira diferente, mais moderna. Quais são as ferramentas, né, para fazer? Te complementando, um ponto muito importante que você comentou sobre a versão, e aí o porquê, pessoal, é tão importante a gente ter uma versão mais recente do SAP, etc. Porque essas extensibilidades, elas usam APIs, e as APIs elas vão sendo atualizadas pelo SAP. Então, imagina que para a versão do HANA 2019, a gente tem uma API de movimento de material, e na 22... A 21, que o Tomazini comentou, a gente já tem uma API mais completa daquela. Se você está na versão 19, você não vai ter essa versão dessa API. Então, o Clean Core ele vem para te ajudar a fazer esses upgrades, mas para usar, vamos dizer, toda a sua funcionalidade, a recomendação também é estar numa versão mais recente, sempre que possível. Ok, valeu, obrigado aí pela complementar aí. Qual que é a principal ferramenta ali, vamos dizer assim, para fazer algumas extensibilidades, né? Ou seja, você quer criar um desenvolvimento, você viu que a SAP não atende, não tem um parceiro que tem um produto, você pode fazer, normal usando, só que assim, não é mais recomendado e é altamente, né, recomendado pela SAP usar o SAP Build. O SAP Build ele é uma ferramenta ali que ele tem uma suíte ali, né, que ele tem vários produtos, né, vamos dizer assim, ferramentas ali dentro, ferramentas low code, no code, que o próprio que não é necessário conhecer programação para criar alguns fluxos, automações de processos, desenvolvimento de workflows, integração com IA ali através do Joule. Então, ou seja, é uma outra maneira de fazer desenvolvimentos e acoplar com o seu ERP. O terceiro item ali é a parte de dados, né? Então, ou seja,
evitar criar tabelas Zs. Ah, eu não posso criar mais tabelas Zs? Pode criar, só que tem maneiras distintas de fazer isso. Por quê? Porque a SAP já traz ali, nessa parte de dados, o Business Data Cloud como uma camada estratégica de dados ali, preservando, né, o padrão ali, o core do S4HANA. Então, ou seja, minimizar essas tabelas Zs e caso for necessário alguma coisa, existem bancos ali, né, o S4HANA Cloud no BTP, Postgre, outros bancos você consegue criar no próprio BTP e de maneira mais rápida e algumas vezes também fazendo estudos ali até mais econômicas do que usar o próprio S4 ali, né? Integrações. Acho que integrações, muitas companhias já estão utilizando, mesmo as que têm o ECC, estão utilizando o Integration Suite, aí, o CPI, para fazer para fazer a integração com diversos sistemas aí, seja seu sistema legado, sistemas de parceiros, sistemas de governo. E também dentro do Integration Suite, a SAP recomenda fazer essa arquitetura desacoplada, utilizando a parte de eventos. E o último item aí desse princípio é a parte de operação, né? Ou seja, para tudo isso funcionar, para esses 4 princípios anteriores funcionar, você precisa ter uma operação, uma governança, né? Políticas ali, por exemplo, a adoção de quality gates para fazer essa medição ali e não permitir que o núcleo volte a ser alterado novamente, né? Então, por isso, desse princípio aí para fazer a governança sobre os demais. Aí, Newton. Legal. Beleza. Então, dando continuidade aqui, aí, Tomizina, agora compartilha com a gente como que a Software monitora e acompanha a adoção da estratégia do Clean Core aí na prática. Vamos lá, conforme eu comentei ali a parte de operações, o Clean Core não é uma iniciativa pontual, mas ela é uma jornada contínua, né? Naqueles princípios, né? Então, a Software aí ajuda a medir, fazer a governança e a evolução dessa estratégia por meio, nós fazemos assessments, né, periódicos aí, e também existem algumas ferramentas, por exemplo, como o Cloud ELM, tem alguns dashs ali, reports, consegue medir, nós fazemos isso para os clientes para monitorar. Ali um exemplo, por exemplo, a utilização do ABAP Cloud, já né, nesse conceito aí de usar o Clean Core, o REP, então ele já é considerado nessa estratégia do Clean Core. O ABAP clássico não é, então vocês podem ver do lado esquerdo ali temos o ABAP Cloud usando a estratégia Clean Core e do lado direito o ABAP clássico. Isso consegue. Então, essas ferramentas, a gente trabalha ali para fazer esse monitoramento e essa governança aí junto aos nossos clientes aí que a gente tem trabalhando. Isso aí, Nilton. Legal. Aí, Ayrton, fala para a gente aí como é que a Julie pode acelerar a adoção da estratégia do Clean Core na prática aí. Legal. Comentar um pouco aqui sobre a Julie, um pouco mais voltado para o desenvolvimento pensando no Clean Core, né? Quando a gente pensa no Clean Core, um dos grandes objetivos é permitir que as empresas, né, consigam inovar sem aumentar a complexidade do ambiente, o que é um grande desafio, né? E realmente, esse desafio é o que temos hoje para acelerar essa inovação e manter os padrões. Algumas empresas aqui do nosso portfólio estão, por exemplo, num avanço muito grande de receita e nesse momento, fazer upgrades, por exemplo, esse tipo de ação, acaba sendo muito complicado, é um risco. E a Julia, ela vem, quando pensada no Clean Core, exatamente para apoiar nesse ponto de não vou desenvolver um ABAP só porque meu desenvolvedor que estava aqui sabe ABAP e é mais fácil de eu fazer, e sim eu vou pensar numa arquitetura voltada para o Clean Core, e mesmo que mude um pouco, não tenha tanto know-how, com o auxílio da inteligência artificial, a gente consegue otimizar o tempo e ser até mais rápido do que colocar um desenvolvimento ali dentro do SAP, que seria o mais fácil. Então, a Julia, ela é basicamente a inteligência artificial generativa da SAP, ela é altamente integrada com o ecossistema do SAP, e ela vem com
com o objetivo de apoiar usuários e desenvolvedores funcionais. Tem uma Joule para cada frente, vocês podem ver aí na imagem. Então a gente tem a Joule for Consultant, tem a parte do Joule Studio, que é para soluções de IA nova. A gente tem o Joule for Developers, que é onde eu estou dando foco aqui. Então a Joule ela vem para apoiar o ecossistema SAP. Então imagina um cenário tradicional, que o ABAP ele recebe uma demanda ali do funcional para começar um desenvolvimento ABAP do zero, né? Com o Joule, ele pode receber sugestões, trecho de código, entender uma solução atual e propor uma melhoria, isso dá para se fazer também. Então tem diversas frentes que a Joule ela pode apoiar para reduzir os tempos de desenvolvimento. No próximo slide, o Tomazini vai mostrar para a gente um exemplo, mas é importante bater bastante nessa tecla do a SAP vem trazendo soluções para otimizar tempos, então nós temos que usá-los, né? E aí um ponto importante que eu sempre ressalto é que a Joule ela não pode substituir uma decisão técnica, ou de arquitetura no caso, né? Pô, eu vou escrever um texto, um usuário vai escrever um texto, vai gerar um código, eu vou subir no SAP e vai funcionar? Pode ser que funcione, mas ele vai ter as melhores práticas, ele vai, de fato, atender o requisito pensando em uma questão de arquitetura? Não. Então, a Julia ela veio para apoiar na tomada, no desenvolvimento ali, né, na Joule for Developers, mas ela não pode substituir uma tomada de decisão de arquitetura. Então, mesmo com o auxílio da inteligência artificial, a gente ainda tem que pensar se não existe um processo padrão no SAP, se as customizações elas têm que ser validadas antes de ser criadas. Ela foi corretamente ali criada por uma extensão, side by side, ou um INAP, alguma extensão que deveria ter sido criado, ou a Joule colocou o primeiro ali que ela entendeu que era correto. Então, ainda precisa de uma pessoa para trabalhar, mas acaba sendo muito mais fácil. Então, hoje a gente tem diversos sistemas que integram com SAP, né? Então, imagina que foi solicitado um desenvolvimento de uma integração ali de pedido de compra, por exemplo. Pô, como era no passado? Essa requisição passava de negócio, ia para o funcional especificava, o ABAP ia desenvolvia, criava uma tabela de controle, etc. Hoje em dia acaba sendo muito mais fácil. A SAP tem APIs de comunicação, então você pode mandar ali no Joule, qual que é a minha API de comunicação de requisição de compra? Talvez já tenha uma pronta, você vai ter que fazer algum ajuste ali, criar uma extensão para aquilo, mas acaba acelerando muito, não só a inteligência artificial, mas as tecnologias que a SAP vem trazendo, né? E o objetivo de utilizar esse tipo de tecnologia não é só desenvolver mais rápido, né? É desenvolver mais rápido e mantendo o ambiente SAP preparado para uma evolução futura. Legal, Ayrton. Bom, agora como prometido, né? Aí o Tomazini agora vai comentar uma demo prática aí que ele montou, né? Exatamente como é que a Joule pode ser utilizada no desenvolvimento ABAP Cloud, né? E aí, como exemplo aqui, ele vai explorar um aplicativo de sustentabilidade ESG. Vai evidenciar aí na prática como a solução apoia a estratégia de Clean Core. Aí, Tomazini, fica à vontade. Vamos lá, Nilton. Antes da gente começar a utilizar o Joule for Developers, que o Ayrton citou ali, é interessante ali a gente falar da evolução do desenvolvimento SAP ali. Então, no passado ali, principalmente o pessoal aí que é ABAP, eu já trabalhou com ABAP, a gente utilizava ali SE38, SE80. Então, por exemplo, você precisava criar uma tela online lá. Então, você tinha que criar manualmente. Aí tinha toda a parte ali do dicionário de dados. Puxa, você não tinha elemento de dados, domínio, você tinha que criar tudo isso daí. Hoje, com o ADT ali, que é o ABAP Development Tools, tá? E o Joule for Developers, nós temos um ambiente ali SAP para desenvolvimento muito mais moderno,
pessoal de ABAP mesmo está desenvolvendo. Ou seja, isso daí está integrado, né? O ADT, o Eclipse ali com algumas libraries da SAP e também agora com a integração com o Joule for Developers, ou seja, potencializando ali a utilização de um copilot ali para geração de códigos, para explicação. Ou seja, o Joule ele atua como um copiloto do desenvolvedor ali, né? Auxiliando na criação do código ABAP, explicando, né, algumas funcionalidades, de repente a pessoa tem dúvidas ali. Então, ele também auxilia até mesmo no crescimento desse desenvolvedor. O Joule também pode ser utilizado dentro do build. A gente pegou essa parte do ADT aqui, porque a gente sabe que tem grande parte ainda do universo SAP dos desenvolvedores, ainda tem muitos ABAPs, tá? Então, o build ali é uma suíte, como falei, de low code, no code, tem outras aplicações. No caso do ADT aqui com o Joule, quem está acostumado com a ABAP ali, vai ver que é uma nova, né, plataforma para desenvolvimento ali. Alguns já estão utilizando, tá? Ou seja, né, esse ADT com o Joule, ele deixa de ser apenas uma programação e passa a ser uma colaboração entre especialistas de negócio, desenvolvedores, inteligência artificial. Vamos lá, Newton, vamos mostrar aí, por favor, seguir. Aí dá uma pausa aí, para explicar rápido. Então, essa daqui quem ainda não está acostumado, tá? Então, é a cara aí do ABAP, do ADT, né? O ABAP Development Tools. Aqui, basicamente, eu criei um package, tá? Para fazer isso daí. Então, esse cara aqui, ele está ligado a um ambiente cloud, um ABAP Cloud nosso, tá? Tem um ambiente de desenvolvimento. E aqui a gente vai mostrar como gera essa aplicação que o Newton comentou, uma aplicação para controle de SG, utilizando apenas prompt ali, tá? Pode seguir aí, Newton. Aqui, como que a gente faz isso, né? Então, por exemplo, eu criei esse package ali, o ZS 4D400 Joule ESL. Aí eu vou pedir ali, ó, tá vendo? Gerar um ABAP ali. Aí dá uma paradinha aí, Newton. O que nós vamos criar aqui? O que nós vamos pedir para o Joule criar, né? Ou seja, é um serviço OData do tipo UI, que vai ter uma tela, né? Basicamente ali uma tela Fiori que ele vai mostrar, já vai criar para o usuário, tá? Então, ali tem todos os dados ali, desde a parte da camada de dados, vamos dizer assim, as tabelas, as CDS que estão acima, até chegar ali na tela, né, do serviço que ele vai gerar. Pode seguir, Nilton, dá um next aí, por favor. Pode seguir. Aí ele está executando. Aí dá uma paradinha. Tá vendo que assim, ele já trouxe ali o ícone do Joule, né, esse diamante. Aqui é interessante, assim, todos os desenvolvedores, quem ainda não está habituado, não está utilizando o ADT, eu recomendo começar a utilizar o ADT. E esse ano a SAP tem alguns programas ali, alguns incentivos para as companhias começarem a utilizar o Joule praticamente sem custo, né? Então a gente também faz esse trabalho, mapear ali com os clientes, verificar para adotar o Joule, porque vocês vão ver o quanto ele potencializa o desenvolvimento. Pode seguir, Newton. Tá vendo? Aqui ele traz ali os dados, que é um assistente, né, digital ali. Aí dá uma paradinha. Aqui eu montei um prompt, né? No caso aqui eu coloquei alguns nomes, vamos dizer assim, um pouco mais técnicos, porque assim, eu quero que ele gere as CDS, a aplicação ali, o serviço com uma nomenclatura, que é isso que o Ayrton falou. Não é somente você ir lá e mandar ele gerar e, não, gera. É interessante isso no começo para você ver como que funciona, até para você montar os seus prompts corretamente, né? Então, assim, aqui a gente já mandei um prompt aqui com algumas informações que eu quero que ele gere. Então, aí o próximo passo ali é dar um executar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse meu prompt
e vai mostrar numa tela antes de gerar se o que ele está propondo é exatamente ali o que eu estou solicitando, né? Aí dá uma paradinha aí, Newton. Tá vendo? Ó, eu coloquei. Ah, e outra, pessoal ainda que não utilizou o Joule ali, ele também funciona para o idioma português. Então é interessante, tá vendo? Eu coloquei, ó, desenvolva uma aplicação RAP ali, né? Que é o. Com esses dados ali, tá vendo que eu coloquei alguns nomes? A aplicação vai seguindo o padrão aí, CRUD, né? Que vai criar, poder fazer a manutenção, a deleção. E com essas informações, aí eu vou, é isso mesmo, vou dar um aceitar ali, accept, pode seguir, Newton. Ali, tá vendo? Tem os nomes dos objetos. Caso eu queira mudar alguma coisa, eu posso interagir na linguagem natural, com outro ali, IA generativa. E ele vai começar a gerar todos os objetos ali, né, os artefatos, desde a camada de dados ali, das tabelas, CDS. No caso ali eu pedi para criar algumas tabelas, mas poderia ser utilizando uma API, tá, do S4. Então vocês vão ver aí que ele criou as tabelas, as CDS, a parte ali dos objetos, né, do Business Service ali. Pode seguir, Newton. Aqui, quem está acostumado a desenvolver ali é a parte da request, né? Também tem aqui no ADT, como na parte do ABAP clássico. Então, uma request ali, a parte de transporte, para depois levar para o seu ambiente de qualidade e produção. Aí ele está gerando os artefatos ali, né? Que são esses objetos. E vocês vão ver que de forma rápida, tá vendo? Aí, ó, gerou, falou, você quer abrir esses objetos? Sim, eu vou abrir ele ali, dar um open, e do lado esquerdo ali embaixo do package, ele já vai colocar todos os objetos que ele gerou. Aí é interessante, como eu falei, vocês podem, como que funciona essa classe que foi gerada? Você pode clicar no Joule e pedir para ele te explicar também o que foi feito. Depois de gerar, faz a publicação, que é o deploy dele ali, né? E ele vai já trazer uma aplicação ali, dentro do browser ali, um app Fiori, para fazer esse controle de SG ali. Aí eu vou dar um preview ali para fazer teste. Tá vendo? Ele já gerou, vou criar aqui um dado aqui, só para fazer um teste, e é possível já se pedir para o Joule, inclusive gerar com uma massa de dados ali para ajudar o teste, a validação, tá? Então isso é muito interessante também. Então que basicamente vai informações ali de emissão de carbono, consumo de água, a parte de energia renovável, referências. Então vocês podem ver que de maneira muito rápida ali se cria uma aplicação. Aí rapidinho, Ayrton, você que já desenvolveu ano passado, já foi desenvolvedor back-end, Fiori, quanto tempo se gastava, né, para desenvolver uma aplicação dessa aí? Acho que nos últimos anos até que a SAP trouxe algumas funcionalidades novas, mas eu comecei a trabalhar com Fiori nos primórdios e eu posso dizer que qualquer aplicação, pela mais simples que seja, era 40 horas de ABAP, 40 horas de Fiori para construir uma tela assim. Vendo o nível de complexidade que o Júlio conseguiu gerar, utilizando a ABAP Cloud ali, assim, essa aplicação seria mais tempo. E o interessante, Thomas, você comentou ali que foi com tabela Z, né? A gente poderia solicitar também para o Joule colocar uma API ou uma função de alteração standard, certo? Certo, exatamente. Então, isso que é legal, né? Aqui a gente deu um exemplo totalmente customizado, mas a ideia é seguir os padrões ali da SAP e utilizar a IA para ajudar mesmo no tempo de desenvolvimento.
Essa demo tem o quê? 5 minutos que o Tomazini levou ali. Vamos falar com uma pessoa, teria que entender o requisito, escrever bonitinho para IA, mas trabalho de 2 semanas, a gente faria em 2, 3 dias. É algo surpreendente mesmo, né? Tá, legal. Seguindo. E aí uma pergunta aqui, né? Ficou claro, talvez, assim, que não, eu não vou não ter mais um desenvolvedor, mas sim precisar dele para gerar o prompt, né? Para trazer aí a inteligência para que a Julie execute e gere tão rápido aí uma aplicação, é isso, né? Exato, o desenvolvedor vai começar a trabalhar ali em tarefas mais nobres, né? Ficar criando elementos de dados, criando tela. Então, ou seja, ele vai utilizar prompts, e conforme ele vai desenvolvendo, ele vai melhorando os seus prompts também, dentro dessa arquitetura que o Ayrton comentou. Então, ou seja, com o tempo ele vai melhorando muito essa parte de desenvolvimento e agilidade dele. E também vai começar a usar o Joule para ajudar ele a testar, criar massa de dados, fazer validações. Ah, legal. Beleza? Bom, dando sequência aqui, então. Aí, Tomazini, falando agora da estratégia do Cleancore, né, no caminho aí dessa transformação digital, comenta ali os desafios do ponto de vista ali de legado, cultura, complexidade do ambiente e também do conhecimento. Vamos lá, desafios a superar, né? A gente sabe que tem muitas companhias ainda que estão no ECC, algumas que migraram para o S4, só que algumas fizeram ali brownfield, né? Uma estratégia de migração e trouxeram muito dos seus desenvolvimentos dessa cultura, vamos dizer assim, que veio ali do ECC, de utilizar o ABAP clássico, ou seja, nós temos algumas companhias ainda têm várias interfaces utilizando arquivo texto, acessando o banco de dados ali, usando o PO, algumas já com CPI. Então, ou seja, existem muitos desafios ali para superar essa cultura ali, que a gente sabe que é difícil, a complexidade dessa integração de processos, e no caso aqui a parte de conhecimento, né? Ou seja, mostrando ali o ADT, assim como o build, vai ser necessário ainda quem não começou nessa jornada a adquirir esses conhecimentos. Então, por exemplo, a Software One, além de fazer isso, ajudar os clientes, nós também treinamos as equipes ali, né, para começar a utilizar essas novas ferramentas. Legal. E aí, Ayrton, comenta sobre a jornada de maturidade aí. Bom, quando a gente fala do Clean Core, né, é importante entender que essa mudança ela realmente não vem de um dia para o outro, né? Normalmente a gente tem um período de maturidade, uma janela de transição, e isso que o Tomazini falou é muito, muito real, né? A gente às vezes esbarra na cultura do usuário final de pedir um desenvolvimento novo. Então, essa jornada de maturidade no Clean Core, ela não passa somente pela área de TI. É algo que tem que ser construído com a empresa como um todo. É uma mudança de pensamento mesmo. E a gente começa tudo pelo o core clássico, né? Então, seja no ECC ou no S4HANA, normalmente os clientes têm ambientes muito customizados. Então, esse é o modelo que empresas passaram 20 anos construindo e não é de fato do dia para a noite que a gente vai acabar com todos os desenvolvimentos customizados. Esse cenário, eles têm muitos desenvolvimentos ABAP, tabela Z, relatórios customizados. Então, tem diversos... tem uma história construída dentro do ambiente, né? Então, naquele momento, as customizações resolveram necessidades do negócio. Mas é o passado, é algo que já se foi. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Porto, mas você falou de ECC e de S4HANA, por que isso? Porque tem muitas empresas que fizeram um brownfield com uma transição para o S4HANA e não removeram os seus desenvolvimentos. Então, essa estratégia de transição do Clean Core, ela não é só para o ECC, ela também vale para o S4HANA, porque hoje os desenvolvimentos que estão no S4HANA, eles impactam
upgrades impactam não ter funcionalidades mais novas, então tem uma grande área de impactos que esses desenvolvimentos podem ter no sistema, sem contar a segurança e o suporte que tem que ser dado, né? Então, tendo em vista que a gente parte de um ambiente altamente customizado, a gente tem uma seção de transição. E aqui eu falo da transição de duas formas, e as duas contemplam basicamente as mesmas atividades, tá? Uma é em um projeto de migração para o S4, para quem está no ECC. Então, nesse momento de migração, podem ser feitos estudos e melhorias para trazer o sistema mais para o back to standard e utilizar o Clean Core. E também a gente tem na verdade são 3 momentos, né? A gente tem um segundo momento em que as empresas já estão migradas e que para o S4 e que tem que começar um trabalho de Clean Core para se aderir às melhores práticas e melhorar o ambiente, e quem ainda está no ECC. Ayrton, estou no ECC, gostei dessa ideia de Clean Core. O que eu posso fazer? Já dá para eu ser Clean Core? Não completamente. O que a gente recomenda é, tem clientes que estão no ECC e já tem licenciamento de BTP, começar aos poucos a migrar seus desenvolvimentos customizados para dentro do BTP e começar a customizar ali fora do ECC. E é 100%? Não, ainda vai consultar a tabela, ainda vai consultar, por exemplo, provavelmente pode ter uma tabela Z ou uma RFC, não vai ser 100%, mas a migração para o S4 ela fica muito mais simples, tendo em vista que em um momento de migração fazer esse processo de Clean Core, tem que revisar todas as customizações, identificar os desenvolvimentos sem uso, então é um processo complexo. E por último, o que a gente deseja, né? Que o ambiente já esteja preparado para a inovação. Aqui a empresa está muito mais próximo do padrão SAP, os processos estão baseados nas melhores práticas SAP e uma arquitetura, para mim o ponto essencial aqui é uma arquitetura preparada para uma evolução contínua, seja de ambiente, como melhoras em upgrades, seja como novas tecnologias. E aí é importante que o SAP ele para de ser um sistema que precisa ser mantido, precisa ser cuidado, e o SAP passa a ser uma plataforma preparada para a inovação. Então, acho que o Clean Core ele chega essa frase é muito boa, é um ambiente preparado para a inovação. Legal. E de que maneira que a Software pode apoiar os clientes nessa etapa aí? Pô, legal você ter perguntado isso, Newton. A gente tem algumas estratégias aqui que a gente trata com nossos clientes, né? Como eu comentei, a gente tem o ECC indo para S4, a gente tem o S4. E a gente trabalha num modelo de assessment, onde a gente entra no ambiente do cliente, investiga o que tem ali, o que pode ser mudado, quais são nossas recomendações. A gente utiliza de ferramentas da própria Software para fazer essa análise e ter um resultado final, um relatório detalhado do que precisa ser feito para alcançar esse resultado. E não somente dos programas customizados, mas qual o modelo de gestão de mudança e de gestão técnica do ambiente tem que ser feita para o Clean Core ser mantido. Legal. Bom, dando sequência aqui, agora o Tomazini vai compartilhar com a gente aqui alguns benchmarks da SAP sobre a adoção do Clean Core. Vamos lá, Nilton. Essa parte aí desses benchmarks da SAP estão baseada aí nas experiências, nos projetos ali. Então a gente tem uma redução de custos ali que é muito importante, entre 30% e 50%, ou seja, economia em manutenção, de suporte, né, através da simplificação desse core, velocidade de mudança entre 40% e 60%. Aqui é um ponto, vamos até fazer um link com a parte da reforma tributária, né? Muitos clientes, alguns clientes nossos aí também, acho que como o universo SAP como um todo ali, beleza, a SAP começou a lançar as notas, os SPs aqui da reforma tributária. O cara está no ECC e fala, putz, eu tenho que subir o meu nível de suporte package até o 31, aplicar um monte de notas. Imagina que vocês têm o core limpo, o Clean Core ali já no seu sistema. Para aplicar isso é muito mais rápido, ou seja, essa velocidade de mudança
ela traz essa redução de custo, esse esforço operacional, né, de entre 20% e 40%. Nesse cenário que nós temos hoje com a reforma tributária, as empresas que já adotaram isso antes do Clean Core, elas tiveram um ganho muito grande, tá? Até maior do que esses benchmarks aqui da SAP como um todo, tá? Esse aqui é global. 70% de dados ali em tempo real também, ou seja, você ter a disponibilidade do seu sistema e com essa adoção do Clean Core, ou seja, a geração de insights através de assistente como o Copilot Joule, ou seja, o resultado final, uma empresa mais autônoma, ágil, eficiente e inovadora. Pô, legal. Bom, pessoal, a gente já está quase que no fim aqui do nosso webinar, né? E aí eu vou falar aqui um pouco dessa campanha de licenciamento SAP Cloud aí que a Software vem trazendo, onde ela traz a incentivo Software para a solução SAP Cloud aí, SAP Clean Core, né? E isso está dividido de que maneira, né? São 4 passos ali. A gente tem ali no passo 1 o tema de levantamento, né, avaliação, passo 2 a estratégia e o planejamento, né? Isso aqui, ele seria um assessment que é 100% custeado aí pela Software One, né? Onde arquiteto SAP, aí a gente vai estar executando ferramentas de avaliação, a criação de um business case e a apresentação desse business case para vocês. E daí partir para o passo 3, né? Onde, sendo aprovado, com incentivo financeiro aí em serviços com licenciamento SAP pela Software One, ela traz os incentivos, né? Que poderão ser utilizados aí de diversas maneiras, na parte de arquitetura, de modelagem, treinamento, POC, enfim, implementação, consultoria. Uma vez implementada, né, a solução e a compra do licenciamento, o passo 4 é o gerenciamento dos serviços aí com o seu time no controle, né, ou até mesmo com o serviço de gerenciamento da própria Software One. Então, sendo o seu time no controle, tem aí a passagem de conhecimento, documentação, melhores práticas de governança, né? E como aplicar esse incentivo, né? Então, quando a gente fala ali do ponto de vista de economia, na utilização ali do BTP-DMS, quando a gente fala de inovação, aí a gente está comentando aqui sobre a utilização do agente da Joule. Quando a gente fala de customização, e aí tem toda a estrutura do BTP ao seu serviço, né? Segurança, a utilização ali de single sign-on, com IAS, IAG, e também com foco de integração, utilizando ali a Integration Suite e também o API Management. Esse aqui é um incentivo, né? Eu convido a todos aí a entrar em contato e ouvir um pouco mais profundo disso, tratar o caso específico de cada um aí, para a gente poder colocar em prática essa utilização aqui de incentivo. E para a execução disso, né, eu trago aqui a nossa equipe, né, o time todo aqui que compõe aí o quadro para poder fazer e executar esse trabalho, né, colocando em prática aí a utilização do Clean Core, todos certificados, então um time de peso aqui com muito conhecimento, muita experiência, né? E com isso eu finalizo aqui, né? Enfim, fiquem à vontade, acho que o pessoal passou o link aí no chat, marca aí uma conversa com o nosso time, vamos falar aí a respeito do Clean Core e também de outros serviços que nós oferecemos. Mas é isso, pessoal, eu acho que sobraram aí alguns minutinhos, a gente conseguiu atingir aqui o objetivo. Espero que tenham gostado aí, espero que tenha sido rico, né? Tenha sido bastante conhecimento, trouxe insights aí para vocês. E entre em contato com a gente, fiquem à vontade, a gente está aqui exatamente para ouvir vocês e atender, tá? Muito obrigado. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida nesses minutos finais, quiser mandar aqui no chat, a gente está disponível aí para responder. Muito. E também, se o pessoal tiver dúvidas aí, como o Nilton falou, pode enviar para a gente, entrar em contato, que nós vamos retornar para vocês aí. Quiser marcar um outro bate-papo ali, mais específico, com alguma dúvida que ficou, também podem marcar ali que a gente agenda esse item com vocês ali.